Existiu uma Inquisição protestante? Hoje trazendo o livro do professor Felipe Aquino para entender a Inquisição, na página 197, fala-se muito da Inquisição da Igreja Católica, mas pouco se fala das Inquisições protestantes. E aqui no caso em aspas, Inquisições protestantes, porque não necessariamente uma instituição, Inquisição, mas o fato de se condenar alguém por não ter a mesma fé. A de Calvino em Genebra, de Henrique VIII e da Rainha Isabel Tudor na Inglaterra, das violências contra os católicos na Escócia, Suíça, Alemanha, Itália, Brasil, Estados Unidos, etc., durante a expansão do protestantismo. Sem querer negar os erros que foram cometidos pelos filhos da Igreja Católica e sem querer provocar ressentimentos com os atuais irmãos separados, que não têm culpa dos fatos do passado, apresentamos fatos históricos que mostram que não foi só a Inquisição Católica que agiu de forma inadequada. O principal objetivo disso é mostrar o quadro da época e a sua mentalidade, que era igualmente aceita pelos católicos e protestantes, dentro do mesmo contexto de intolerância religiosa que caracterizava aqueles tempos. A Reforma Protestante se expandiu pela Europa empregando os mesmos métodos da Inquisição, o que mostra como era o modo de proceder e a cultura da época. A Reforma Protestante é também uma história de guerras e execuções de católicos, não só na Inglaterra, mas também na Alemanha e na França. Lutero, Melanchthon, Butzer decretaram a pena de morte para os hereges. Calvino mandou queimá-los e recebeu a aprovação de Lutero. Os países protestantes fizeram as suas inquisições, às vezes piores que as dos reinos católicos. Calvino fez a sua em Genebra, Henrique VIII fez a sua na Inglaterra e depois a rainha inglesa Elizabeth para defender o anglicanismo. Muitos padres e bispos foram presos e decapitados, igrejas e mosteiros arrasados, católicos aos milhares foram mortos. São Thomas More e São João Fisher foram martirizados pelo rei Henrique VIII por permanecerem fiéis à Igreja Católica. Os reformadores fizeram o mesmo que os governos católicos, e sem a necessidade de defender uma ordem já existente na sociedade, nem de salvar a religião ou de preservar a cultura de decadência. Desde o início, eles propagaram suas doutrinas pelo uso da pressão e da força, com o auxílio dos príncipes e reis, já que apenas pelos meios persuasivos não conseguiriam arrancar o povo da Igreja Católica. O protestantismo foi também imposto ao povo pelos reis e príncipes que cobiçavam as terras e bens materiais da Igreja Católica. Por isso, muitos príncipes e reis adotaram o protestantismo em suas terras. Assim, a primeira coisa que se fazia era recolher ao tesouro dos reis todo o dinheiro e bens da Igreja Católica. O historiador e professor da Universidade de Harvard e da Universidade de Melbourne, Dr. Geoffrey Blainey, escreve: as primeiras décadas da Reforma se assemelham aos primeiros anos do Islã. Os reformadores dependiam ao mesmo tempo da espada e da palavra. A mensagem de Martim Lutero não poderia ter conquistado um grande território em ambas as margens do Báltico sem o apoio dos príncipes e de regimentos. João Calvino teve sucesso somente porque foi apoiado pelos governos da República Suíça de Genebra. Na França, sua doutrina, fracassando em conquistar o monarca, começou a perder suas bases fortes no sul e no oeste do território. Zílio morreu lutando no campo de batalha. Lutero, se referindo a Zílio e seus companheiros, por discordarem de seu ponto de vista sobre a ceia do Senhor, disse: não vejo nenhuma razão para ser mais caridoso com os falsos irmãos do que com os inimigos de Roma. Félix Mans e os anabatistas foram executados por afogamento por Zúlio e seus amigos. O professor Dr. Hudson Rubens Correia, em artigo publicado na internet e também Moura, afirma que em nenhum país cuja maioria hoje é protestante foi convertida com a Bíblia na mão. Foram convertidos a fogo e ferro graças à ambição dos reis e príncipes. Em seguida, o referido professor detalha a questão. Na expansão da Reforma Protestante, padres e bispos foram presos e decapitados, igrejas e mosteiros arrasados, católicos aos milhares foram mortos.
qualquer aproveitador era alçado ao posto de bispo ou pastor. Tribunais religiosos, entre parênteses, inquisições, foram montados em todo o país. Os camponeses da Irlanda pegaram em armas para defender o catolicismo. Foram trucidados impiedosamente pelos exércitos de Cromwell. Ao fim da guerra, as melhores terras irlandesas foram entregues aos ingleses protestantes e os católicos forçados a migrar para o sul do continente. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram de fome no primeiro ano do exílio forçado. Vale a pena registrar o que afirma o professor João Gonzaga ao falar do anseio da Holanda protestante de buscar a hegemonia do comércio marítimo que pertencia aos países católicos Portugal e Espanha. Tal hegemonia despertou a cobiça dos protestantes, tendo à frente a Holanda, que ansiava por assenhorar-se do tráfico internacional. A propaganda desmoralizadora foi uma das grandes armas utilizadas, valendo-se da imprensa recém-inventada. Os protestantes inundaram a Europa de livros e panfletos, todos insistindo em denegrir a imagem dos papas da Igreja e dos católicos ibéricos. A técnica usada para atacar o catolicismo foi sempre a mesma, o leitmotiv. Era a figura de uma Espanha dirigida pelo clero, por isso atrasada, obscurantista e, consequência, reduzida, afinal, à pobreza. Depois ele cita mais detalhadamente sobre João Calvino em Genebra, na Suíça e na Holanda, a Inquisição dos Reis da Inglaterra, o martírio de São João Fisher e de São Thomas More. Mas eu vou ficar com o exemplo dessa Inquisição protestante que aconteceu no Brasil. Os massacres no Brasil. Outro fato que merece menção é o martírio de Padre Inácio Azevedo e seus companheiros. Ele foi a Portugal buscar reforços para a evangelização dos índios no Brasil. No dia 5 de junho de 1570, Azevedo e 39 companheiros, na caravela marcante São Tiago, partiram de volta para o Brasil. A caravela foi alçada pelo corsário francês Jacques Surrier, calvinista, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas. Após muita luta, São Tiago foi dominada pelos calvinistas. Surrier prometeu salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas. Estes foram friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro, que foi tomado como escravo e era coadjutor tempório. Mas o número de mártires foi 40, pois degolaram também um postulante recrutado durante a viagem. Assim morreu Inácio de Azevedo. De seus 40 companheiros de martírio, 9 eram espanhóis, os demais portugueses. O culto desses mártires foi confirmado por Pio IX em 1854. E a memória litúrgica deles é dia 17 de julho. Todos esses fatos mostram que os protestantes de diversas denominações fizeram algo muito pior que a Inquisição Católica. Sobre a mentalidade da época, que tanto concordavam protestantes e católicos, Santo Tomás tem uma citação interessante sobre o assunto, que é a seguinte: é muito grave corromper a fé, que é a vida da alma, do que falsificar a moeda, que é um meio de prover a vida temporal. Se, pois, os falsificadores de moedas e outros malfeitores são, a bom direito, condenados à morte pelos príncipes seculares, com muito mais razão os hereges, desde que sejam comprovadas tais, podem não somente ser excomungados, mas também em toda justiça ser condenados à morte. Então é isso, final do vídeo. Muito obrigado quem assistiu, quem gostou. Quem quiser apoiar o canal tem um Pix na descrição. E é isso. Obrigado, tchau.